Olá, meu nome é José Carlos Bastos e eu faço parte do projeto EC, Igreja Orgânica. Estou aqui para falar sobre o módulo 4, o que é a Igreja Orgânica. Você deve ter aí contigo a apostila do mesmo nome. Se você puder pegar, a gente pode juntos tentar entender esse texto. Bom, o texto diz o seguinte: a Igreja Orgânica hoje no Brasil é formada por vários grupos. Entre eles destacam-se a Igreja Orgânica, EC Orgânica, Caminho da Graça, Igreja no Lar, Igreja em Casa e irmãos que se reúnem sem nenhuma nomeação ao grupo. O termo Igreja Orgânica provavelmente foi criado por T. Austin Sparks. Se refere a uma igreja que vive e se reúne de acordo com a realidade espiritual, de que a igreja é um organismo espiritual e não uma organização institucional. Bem, se criou vários grupos de reuniões feitas em casa, em função de que muitas pessoas saíram das instituições, das denominações, por estarem insatisfeitos com o mesmo ritualismo e com a falta de crescimento espiritual. Daí que as pessoas começaram a se reunir e na própria casa, de uma forma gratuita, sem um líder específico, e tendo como pastor o próprio Jesus Cristo. Então essas pessoas algumas criaram nomes para esses grupos, outros não se importaram com isso. E a intenção, na verdade, é se restaurar o sentido da igreja. A igreja como eclésia, que é o termo grego, que quer dizer assembleia ou reunião. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a chamar o prédio onde se reúne de igreja, e começaram também a achar que só se poderia viver a espiritualidade dentro desses prédios. E a gente pode até achar uma citação em Romanos onde dá importância à questão do organismo e não da organização. Em Romanos capítulo 12, versículo 5 diz: somos um só corpo em Cristo. Isso quer dizer que a nossa união ou unidade entre as pessoas é que faz o corpo de Cristo, e não a instituição, nem a denominação, e muito menos um prédio feito de tijolos. Continuando. Infelizmente, muitos dos milhões de evangélicos e católicos descontentes com o sistema religioso estão saindo, mas ainda estão no processo de transição, de modo que não deixaram títulos, hierarquias, ofertas, etc. Eu acrescentaria aqui também os rituais. Então, as pessoas que viviam dentro do sistema, ou seja, evangélico ou católico, e que estavam acostumados a viver sobre uma hierarquia, a viver rituais, a viver títulos, essas pessoas, ao sair do sistema, provavelmente elas ainda estão, vamos dizer assim, contaminadas com esse sistema. O sistema ainda está dentro delas. E quando elas passam para uma forma de se relacionar com Deus, onde não existe esse pastor humano, onde não existe dízimo nem ofertas, em que você vive de uma forma espontânea e natural, é claro que as pessoas acham estranhos, e pode ser até que eles acham que estejam fazendo alguma coisa errada. Então, durante um tempo, as pessoas ainda vão ficar nessa transição, e aos poucos elas vão se libertando realmente do sistema. E continuando, diz assim. Aí fala também sobre 2 vídeos, que depois vocês devem também ver esses vídeos explicando a criação da igreja orgânica. E também diz que a igreja orgânica não é uma denominação,
pois não tem presidente, vice-presidente, dinheiro, estruturas com sedes e filiais, templos, dogmas e credo. Igreja orgânica diz respeito a um modelo simples, não organizado, com o CNPJ, mas focado na comunhão entre irmãos e na divulgação do Evangelho da graça de graça. Né? Então, por não ter uma estrutura administrativa, tendo uma hierarquia com presidente, vice-presidente, secretários, etc. e tal, né? Ela não tem aquela mesma estrutura, mas evidentemente tem alguma estrutura, tem alguma organização. Né? Essa parte organizacional tem mais a ver com o projeto. No nosso caso, o EC, né? Onde através da internet, através dos e-mails, através dos hangouts, a gente vai divulgando essa ideia. Né? Mas o Evangelho ele é vivido de uma forma simples, como era vivido na igreja primitiva. Né? Portanto, um Evangelho baseado na graça e de graça. Quando você fala de graça, é porque você, para alcançar a salvação, evidentemente você sabe que você não precisa se esforçar nem fazer nenhum sacrifício, porque a nossa salvação ela foi dada de graça pelo Senhor Jesus através do seu sacrifício, e nós realmente não poderíamos pagar por essa salvação. Então foi uma expressão de amor de Deus. Portanto, se recebemos de graça então passamos adiante. Então, continuando. Se alguém, aí você presta atenção nisso, se alguém registrar o nome Igreja Orgânica e construir um templo com uma placa com esse nome, então você pode ter certeza é algum espertalhão se aproveitando do momento e tentando levar as pessoas novamente ao erro. Isso porque o movimento está crescendo tanto, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo, e certamente algumas pessoas podem ter a má intenção de criar uma organização, né, com o nome de igreja orgânica, e praticar as mesmas coisas que se pratica nas igrejas convencionais. Né? Inclusive dentro das igrejas organizacionais, você vê que muita gente abre um espaço com a intenção mesmo de se dar bem, de arrecadar dinheiro. Isso é público e notório. Né? Então, se você, na sua cidade, você vê alguém abrindo um espaço com o nome de igreja orgânica, botando uma placa, desconfie disso. E se essa pessoa começar a cobrar alguma coisa, desconfie muito mais. Estamos ligados. Desculpe, não há preocupação, pois quem saiu do sistema religioso permanente para lá não volta nunca mais. Estamos ligados no Messias, assim como na visão que o Altíssimo mostrou a Jeremias. O Pai queria seu povo ligado a Ele, e o Salvador nos veio trazer isso, nos ligando e religando ao Pai, nos dando acesso ao Santo dos Santos e nos fazendo reis e sacerdotes, conforme Apocalipse 1:6. Tá? Então, Deus nunca quis se afastar da sua criação, o homem. Né? Mas o próprio homem se afastou através do pecado. E Deus tomou a iniciativa de se reaproximar de nós. E através do sacrifício do seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, Ele pôde então religar a nós, né, o amor do Pai e nós a Ele. Por isso que ele fala aqui que nos dando acesso ao Santo dos Santos. Santo dos Santos era aquele lugar mais sagrado, né, do tabernáculo ou do templo, né, onde somente o sacerdote tinha acesso, e isso uma vez somente por ano. Então, o sacrifício de Cristo ele rasga então aquela cortina, né, que havia separando os homens desse local. E agora nós temos acesso direto ao Pai. Né? Você não precisa mais de intermediário, muito menos um intermediário humano. Né?
Você tem agora Cristo como teu intercessor e agora como pastor. Bom, continuando, né? O modelo da igreja orgânica cresce a cada dia mais do que os pentecostais. Se o Messias não voltar nos próximos anos, teremos um despertamento como se nunca viu entre cristãos. Por que ele está falando isso? Por que pode haver um despertamento? Porque à medida que você sai do sistema, você sai de um sistema que te trazia tudo pronto. Né? Quando você vai a um culto, uma reunião, numa denominação, você já encontra as coisas ali prontas. Você não é responsável por aquilo, você fica passivamente ouvindo. No máximo que você vai fazer é participar do louvor, cantando junto. Né? Mas você fica passivo, você não é responsável por aquilo que você está recebendo. Ao passo que você abre a sua casa ou na sua própria casa você se reúne com sua família, então você passa a ser responsável também pela a sua vida espiritual. Né? E essa responsabilidade faz você procurar mais a palavra, faz você se envolver mais com as coisas de Deus. Né? E por isso que ele fala do despertamento, que à medida que a gente se envolve mais com a palavra de Deus, mais a gente vai se despertando para a realidade, para a verdade, mais a gente vai descobrindo esse Cristo e mais a gente vai tendo dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Então esse despertamento é como te tirar de um sono, onde você não enxergava as coisas muito bem, as pessoas enxergavam por você. Agora você tem a responsabilidade e você enxerga por si mesmo. Bom, logo abaixo diz assim: orgânica é uma palavra que denota profundidades espirituais incríveis. Então vejamos por quê. Ser orgânico é ser natural e não artificial ou superficial, espontânea e não fabricada, feita em casa e não industrializada, de graça e não comercializada, onde todos são iguais como um organismo vivo e não com hierarquias e clero. Presta atenção nisso só. Conteúdo natural, doméstico e não artifícios e estratégias para o domínio do povo. Alimento orgânico é saudável e não com agrotóxicos, venenos, conservantes e acidulantes. O orgânico é sustentável e não poluente ou contagioso. O orgânico é simples e não formalizado, cheio de dogmas e protocolos. O orgânico é você, sua esposa, o esposo, filhos, vizinhos, amigos, irmãos no Messias, que se reúnem em qualquer lugar, a qualquer hora, seja ela programada ou espontânea, para a comunhão, amor ao próximo e edificação espiritual de todos. Então, veja só, ele faz aqui uma analogia com a vida espiritual, com o alimento espiritual que recebemos, de uma forma pura, de uma forma orgânica, com aquele alimento espiritual alterado, né? Que vem com estratégias, que vem com invenções humanas, para que as pessoas possam se ligar mais naquela instituição, né? Então, a gente faz lembrar também do alimento que nós comemos no dia a dia. Quanta coisa que a gente come que vem contaminada com alguma coisa, um conservante, acidulante, e isso a gente vai juntando dentro do nosso organismo, né? Hoje em dia até se especula que talvez por isso grande número de casos de câncer entre as pessoas. Ao passo que muitas pessoas se preocupam com isso e procuram comprar alimentos que não têm contaminação, que são os alimentos naturais, sem agrotóxicos. Né? Esse alimento certamente não vai te fazer mal, porque você está ingerindo algo que é natural, que não tem acréscimos. Então, com a palavra de Deus é a mesma coisa. Quando a palavra de Deus vem com acréscimos, na verdade nós estamos nos contaminando. Por isso a gente precisa conhecer a palavra, né? Por isso a gente precisa se responsabilizar pela nossa vida espiritual e buscar um alimento puro.
É isso que a igreja orgânica também quer proporcionar, né? Não é a igreja orgânica que quer proporcionar a você, mas você na igreja orgânica vai compartilhar com outros o evangelho de uma forma pura e natural, como ele deve ser. Então, continuando, você note no livro de Atos, capítulo 28, né, que Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quando vinham vê-lo, preparando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Salvador, sem impedimento algum. Então está falando aqui que no final da vida de Paulo, depois que ele saiu da prisão, e ainda continuou ainda sendo vigiado, mas aí os governantes permitiram que ele alugasse uma casa, e ali na casa ele recebia as pessoas. E naquela casa ele adorava a Deus, fazia os cultos, ensinava a palavra, sem necessidade de estar dentro de uma instituição, né? Então esse exemplo de Paulo, ele nos ensina que é possível viver uma vida espiritual sem que você esteja numa organização. Bom, continuando. Ser igreja está unicamente ligado ao Redentor, não é ser evangélico. Veja bem, nós não somos evangélicos se evangélico significa pertencer a uma denominação com códigos de leis humanas e líderes que se amontoam em uma convenção eclesiástica, né? Você deve já ter ouvido, né, que muitas denominações têm as suas convenções, né? Então, além daquela hierarquia que tem dentro daquela instituição, daquele templo, né, ainda existe uma hierarquia sobre todos os templos, né, fazendo uma grande rede institucional, né, dominacional. Então, se ser evangélico é você pertencer a esse esquema de poder, então é preferível não ser evangélico. Mas ele fala aqui, somos evangélicos desde que o termo signifique ser do evangelho e propagar esse evangelho que é de graça, e isso é não da lei, e é de graça, isso é não comercializado. O que ele está falando aqui é que através desse grande poder que se faz nas convenções, acaba havendo comercialização da palavra de Deus. Então podemos ser evangélicos se somos do evangelho, se seguimos a orientação do evangelho puro, mas de uma forma de graça, e se passamos esse evangelho de uma forma de graça. É por isso que esse movimento da igreja orgânica tem incomodado muita gente, porque todos os esquemas religiosos estão ligados a uma questão financeira também. Então, quando aparece um projeto que diz que não há necessidade de dinheiro, que a gente pode se relacionar de outra forma, evidentemente que está incomodando muita gente. E tem muita gente que acaba criticando, tentando derrubar esse projeto da igreja orgânica. Bom, nós somos católicos desde que o termo significa ser da Igreja Universal, né? Você deve saber que a palavra católico quer dizer universal. Mas não somos católicos da instituição católica romana, que surgiu 3 séculos depois do nosso Salvador, né? Naquela época, o imperador Constantino, ele liderou a igreja desde então, com permissão, evidentemente, dos líderes da época, e talvez por imposição também. Mas aí, a partir dali, do 3º século, as coisas foram mudadas, foi se criando uma instituição, né, em cima disso, poderes, a ponto do próprio imperador ser o cabeça da igreja, né? Depois daquilo foi um passo para as pessoas acharem realmente que a igreja era o prédio, né? Porque as pessoas ficaram tão ligadas nos dogmas, e aquilo deu uma abertura também para vários tipos de idolatrias que foram surgindo depois, porque eles foram se afastando
da ideia original do Evangelho. Bom, aqui ainda diz, nós somos até apostólicos, porque essa palavra significa ser enviado ao campo missionário, pois obedecemos o ID do Salvador. Você sabe que o ID está se referindo ao Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, versículo 15, onde Cristo fala para os apóstolos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? Mas não somos apostólicos romanos da instituição ICAR, Instituição Católica Apostólica Romana, que afirma equivocadamente que Pedro foi o primeiro Papa. Bom, a palavra orgânica vem da biologia e significa algo que nasce, funciona sem ser manipulado geneticamente pelo homem, ou que não recebeu produtos artificiais para se desenvolver ou para combater pragas. E também significa um organismo vivo. Elas não são fundadas, elas nascem. São organismos vivos e não organizações no sentido de instituições. São famílias estendidas e espirituais. Então está falando que o movimento é um movimento espontâneo, né? Você se reúne com a sua família na sua casa se você tem vontade de fazer isso. Aliás, vou dizer uma coisa, Deus não quer ninguém obrigado ao seu lado. Deus dá a oportunidade a todos nós de termos um livre-arbítrio para escolhermos se nós queremos estar ao lado de Deus. Então ele busca em nós a espontaneidade. A gente pensa que Deus quer sacrifício de nós, ele já foi claro com isso. Ele não quer sacrifício de nós, ele quer misericórdia de nós. Ele quer o nosso amor, né, a ele e ao nosso próximo. Então, quando ele faz aqui uma analogia em relação à biologia, realmente nós não queremos, não atuamos em um movimento artificial, mas totalmente natural, onde as pessoas se reúnem quando estão realmente com vontade, né? Então, continuando aqui, somos templos de carne, somos organismos, somos orgânicos, e por falar em templos, você, prezado aluno, já está preparado para irmos ao próximo módulo sobre o templo, né? Vai haver um módulo que vai falar sobre templo, né? Aí na apostila aí você vê uma foto de um grupo de pessoas, né? Que deve ter mais de 10 pessoas. Aliás, um grupo bom assim para se reunir é de entre 10 e 15 pessoas, né? É uma foto de uma reunião orgânica nos Estados Unidos, né? E aqui embaixo também diz o seguinte, olha que importante, cada um após o outro podem profetizar o Evangelho, compartilhar testemunhos, orações, salmos e cânticos espirituais. Aí conforme 1 Coríntios, no capítulo 14. O que quer dizer isso? Quando num grupo desse, quando uma pessoa traz uma palavra, não fica restrito somente àquela pessoa. Todos podem compartilhar, todos podem opinar sobre aquela palavra. Porque eu acredito que o Espírito Santo, na atual dispensação, ele vem para todos. E dessa forma, ele reparte entre cada um uma parte da mensagem. É diferente no Velho Testamento, quando a gente vê que o Espírito Santo vinha algumas vezes sobre profetas, né, sacerdotes ou reis, mas em situações específicas, depois ele ia embora. Hoje não, hoje a dispensação do Espírito Santo é sobre todos nós. Então, se você participa de uma reunião, você tem todo o direito também de falar do Evangelho. Isso é profetizar, né? Bom, terminando, quem sabe no final desse curso o Pai não falará fortemente em seu coração, como um dia falou ao meu. Você iniciará reuniões orgânicas na sua casa, né? Aqui em casa também, nós toda semana, pelo menos umas 2 vezes por semana, a gente se reúne, a gente ora junto, a gente louva junto, a gente lê uma palavra, né?
e já estamos até convidando algumas pessoas, né? Quem sabe essa palavra também toque o seu coração e você tenha essa iniciativa. Você pode até falar assim, mas eu não estudei, eu não fiz teologia. Isso não é razão. Você não precisa ser teólogo para fazer isso. Você basta ter uma Bíblia, né? E você lê essa Bíblia e juntos vocês vão compreendendo o que está sendo dito ali. Quando você não compreender alguma coisa ou ficar difícil, você pode recorrer a outros irmãos também para pedir ajuda. Bem, queridos, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse vídeo, né, inicial tenha sido de ajuda para você. Na próxima vez estaremos juntos novamente. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus.